Graça e paz abençoados do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Wallace Carmo e estamos aqui em mais um vídeo do canal. Para você que assistiu a primeira parte, venha dar continuidade sobre o tema O Trigo e o Joio. Venha e seja impactado pela poderosa palavra de Deus. Olá, abençoados, graça e paz, amém? Estamos aqui em mais um vídeo do canal. Eu sou o irmão Wallace Carmo. Estamos aqui em mais um vídeo de pregação. Obrigado aí a você que está assistindo mais esse vídeo abençoado da palavra de Deus. Eu saúdo a todos vocês com graça e paz. Hoje estamos aqui para falar do tema O Trigo e o Joio, parte 2. Lembrando a vocês que estão assistindo esse vídeo e não assistiram a parte 1, peço a vocês que assistam a parte 1 para vocês entenderem a parte 2. Porque a informação ela tem que ser completa, ela tem que ser inteira para vocês entenderem. Então, por favor, vocês que não assistiram a parte 1, assistam. É muito importante, porque a parte 2 é a continuação, que não deu para eu poder continuar no vídeo todo a mensagem. Então eu dividi para não ficar um vídeo muito longo. Amém? Mas vocês que já assistiram, eu vou dar continuidade. Eu estou falando aqui do tema O Trigo e o Joio. Eu já disse aqui no vídeo anterior que existem duas sementes na terra, como Jesus disse lá na parábola do trigo e o joio. O trigo são os predestinados para a salvação e o joio são os predestinados para a perdição. E nada pode mudar isso. Deus sentenciou assim. Amém? Eu disse aqui, eu dei exemplos de trigo, eu dei o exemplo lá de Coríntio, do jovem que namorava a madrasta do pai escondido, entendeu? E Paulo estava falando isso, ele foi disciplinado, até que chegou um momento que ele foi açoitado, que ele estava em desobediência e ele persistia na desobediência. Porque Deus corrige, Deus disciplina, mas se não obedecer, ele açoita. Ou seja, ele leva para o céu cedo. Porque nenhum filho de Deus tem o direito de ficar fazendo vergonha ao pai aqui na terra. É a mesma coisa, você tem seu filho na rua, se ele se comportar mal, se ele fazer vergonha, entendeu? O que vai ficar manchado é a educação do pai. Então o pai chama ele, entendeu? Para que não fique fazendo vergonha na rua. A mesma coisa é Deus. Porque Deus ele nos corrige porque ele nos ama. Então eu estava falando aqui de vários exemplos. Eu dei o exemplo de Sansão, que também persistiu na desobediência. Jonas foi corrigido, mas aceitou a correção, entendeu? Então esse é o sinal de que nós somos filhos de Deus, quando somos corrigidos pelo Senhor. Amém? Eu dei exemplo aqui de joio também. Eu dei o exemplo de Judas, que era chamado filho da perdição, porque o trigo e o joio tem vários nomes. O trigo eleitos de Deus, ovelhas de Jesus, sal da terra, luz do mundo. Então tem vários nomes o trigo na Bíblia. A Bíblia cita vários nomes. A mesma coisa é o joio: filhos da perdição, filhos da ira, filhos da desobediência, ímpio. Então esses são os nomes do joio. Amém? Então eu estava falando aqui nesse vídeo anterior sobre isso. Mas, para não ficar um vídeo longo dessa vez, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Salmos 58:3. Só para lembrar vocês que estão assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, clica aqui no sininho para ficar atento nos novos vídeos de pregação, compartilha com um amigo, alguém que se desviou da igreja, alguém que está desanimado, compartilha essa palavra com essa pessoa. Amém? Então vamos lá. Salmos 58:3 diz assim: Os ímpios se desviam desde seu nascimento, andam errado desde que nasceram, falando mentira. Ou seja, Deus sentenciou assim: os ímpios erram desde o nascimento. Desde o nascimento eles erram, entendeu? Porque Deus determinou assim. Não adianta querer tentar que o joio se transforme em trigo. Não vai, foi uma sentença de Deus. Nada pode mudar isso. A única diferença que tem
é que o trigo se comporta como joio, mas ele sempre foi trigo. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, ele é chamado por Deus para ser uma nova criatura, como diz a palavra de Deus. A mesma coisa é o joio, tenta se disfarçar. A Bíblia diz que eles tentam se disfarçar como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então há uma diferença aí. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em João 17,14. João 17,14. Eu também estou com a minha Bíblia aqui. Abre lá em João 17,14. Diz assim: Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, o Wallace aqui está dizendo que a gente não é do mundo, a gente não nasceu no mundo. Mas o Wallace, eu vivo no mundo. A tua carne vive no mundo, mas o teu espírito, ele não é do mundo. Mas o Wallace, se eu não sou do mundo, então da onde eu sou? Eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Abre lá em Filipenses. Abre lá em Filipenses 3:20, que diz assim: Pois a nossa pátria está no céu, de onde esperamos também nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação, que é a nossa carne, para assemelhar o corpo de sua glória, conforme a eficácia do seu poder de sujeitar todas as coisas. Ou seja, versículo 20, pois a nossa pátria está no céu. Wallace, mas eu pensei que a minha pátria era aqui na terra. Eu sou brasileiro. Abençoado, a sua pátria carnal, ela é brasileiro. Mas a sua identidade verdadeira, que é espiritual, ela vem lá de cima, ela vem lá do paraíso, ela vem de Deus, ela é de Deus. Então, para você que viver aqui na terra, você é um brasileiro, mas a sua identidade, que a sua identidade verdadeira é o espírito. Sabe por que a tua identidade verdadeira é o espírito? Eu vou te dar um exemplo. Se o meu espírito sair daqui de mim, eu não me mexo, eu estou morto. Estou mortificado. Então, o que prevalece é o Espírito. A sua identidade verdadeira é o Espírito. Ele é eterno. Então, ele veio lá de cima. Por que existem igrejas com vários nomes? Porque aqui na Terra, que a igreja é uma só. Mas aqui na Terra, por causa dos governantes, é necessário ter nomes por causa de CNPJ. Entendeu? Mas a sua identidade verdadeira, você é um ser celestial. Você não é carne, a carne voltará para o pó. Amém? Bom, eu vou te dar aqui outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Porque tem pessoas que pensam assim: Wallace, mas tem versículos na Bíblia que Jesus fala que amou o mundo. Tem pessoas que perguntam isso. Mas a Bíblia, ela fala de 3 mundos. Você tem que ter o discernimento espiritual para entender esses 3 mundos. O primeiro é o mundo, planeta Terra. O segundo é o mundo Ocumene, chamado mundo dos filhos de Deus, que é o trigo. E o terceiro é o Aion, chamado mundo dos filhos da perdição, que é o joio. Então, uma diferença aí. Porque a palavra de Deus, ela tem que se entender espiritualmente, os desígnios de Deus, as revelações de Deus. Vou te dar um exemplo. O mundo planeta Terra, quando a Bíblia fala assim: nós fomos salvos, ou seja, quando a Bíblia fala assim, nós somos de Deus desde antes a fundação do mundo. Que mundo é esse que está falando? É o mundo planeta Terra. Nós somos de Deus desde antes a fundação do mundo. Amém? Porque nós somos seres espirituais. Agora eu vou te dar outro exemplo do mundo dos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala assim, abre lá em João 17:9. João 17:9.
diz assim: eu rogo por ele, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Na verdade, esse exemplo aqui está dizendo do mundo, dos filhos da perdição. Diz assim no versículo 9, João 17:9. Eu rogo por eles. Esses eles aqui são os filhos de Deus. Somos nós que somos filhos de Deus. E na segunda parte do versículo diz assim: não rogo pelo mundo. Esse mundo que ele não roga é os filhos da desobediência. Eu não rogo pelos que não são meus. Eu rogo pelos meus filhos, pelo trigo. Entendeu? Então esses aqui são dois exemplos, na verdade, né? Mas na verdade essa segunda parte aqui que diz assim: não rogo pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Esse não rogo são os filhos da desobediência. Então há uma diferença de mundos aí. Eu vou te dar outro exemplo aqui muito conhecido. Abre lá em João 3,16. Acho que você nem precisa abrir lá. É um versículo famoso que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Está lá em João 3,16. Se você quiser dar uma olhada lá, um versículo famoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. As pessoas pensam que Jesus amou o mundo todo. Ah, Deus amou o mundo todo. Não. Esse mundo ali que está dizendo é o mundo dos filhos de Deus. É o mundo dos eleitos de Deus. É o mundo do trigo. Então há uma diferença aí também. Entendeu? Esse é o mundo das ovelhas. Amém? Então existem três tipos de mundo. Entendeu? Vou te dar outro exemplo. João 14,17. Vai lá. João 14,17. João 14,17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece convosco e estará em vós. Repetindo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Sabe que mundo é esse que está se referindo? É o mundo da perdição, é o mundo do joio. Entendeu? Então a Bíblia ela fala citações de mundo, mas espiritualmente você vai entender que mundo está se referindo, porque senão você vai se confundir, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pelo Espírito você pode entender o que a palavra de Deus está revelando. Amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia para finalizar, para não ficar um vídeo muito longo, para que vocês possam assistir perfeitamente. Porque tem pessoas que pensam assim: Wallace, mas é injustiça de Deus. É injustiça. Por que a pessoa não pode escolher ser salvo? Por que a pessoa não... Porque tadinho dele, que é joio. Tem gente que tem pena do joio. Tadinho dele. Por que ele não vai virar trigo? Porque, abençoado, Deus é soberano. Ele quis assim, ele que manda. Ele é Deus. Nós somos homens. Entendeu? Ele é Deus. Amém? Foi assim que ele determinou. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Romanos. Abre lá em Romanos 9, 11 até o 22. Diz assim, Romanos 9, versículo 11 até o 22. Todavia, antes que o gêmeo nascesse, ou praticasse o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, prevalecesse, não por obra, mas por aquele que ele chama. Ou seja, aqui está dizendo que os gêmeos nem tinham nascido para que praticassem obras para ver se é bem ou do mal. Deus já tinha determinado. Um é meu e outro é da perdição. Entendeu? Diz aqui ainda, não por obras, mas por aquele que chama. Não por obra, mas porque ele chama. Porque tem pessoas que pensam assim: sabe por que eu sou salvo? Porque eu fiquei 15 horas lá no monte, sendo picado por cobra e mosquito. Você sabe por que você é salvo e eu sou salvo? Porque eu fiquei horas aqui de joelho calejado. Então as pessoas pensam que é o sacrifício dela que vai salvar elas. Mas não,
É Deus que escolhe, é Ele que determina. Continuação do versículo. Foi dito, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas odiei Esaú. Que diremos? Paulo está perguntando, que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover. Terei misericórdia de quem me aprover. E terei misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que deseja, nem do que se esforça, mas de Deus que usa de misericórdia. Se fomos salvos, abençoados, foi com misericórdia de Deus. Amém? Agradeça a Deus. Ele te escolheu. Pois a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar o meu poder em ti, para que meu nome seja proclamado por toda a terra. Você sabe aqui que Deus está dizendo que ele levantou Faraó. Faraó sendo um joio, Deus manipulava Faraó, Deus controlava Faraó. Sabe o que ele fazia? Faraó falava assim, eu vou libertar meu povo. Quando de repente Faraó falava, eu não vou libertar meu povo, eu não vou. Então Deus controlava Faraó. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, porque através daquele acontecimento ali, muitas ovelhas que estavam vivendo como joio voltaram para o caminho do Senhor, entendeu? Então, assim Deus determinou. Versículo 18 diz assim, logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Tu, porém, me dirás, porque Ele ainda queixa. Pois quem resiste à tua vontade? Quem resiste à vontade de Deus? Se Ele escolheu assim, quem pode resistir? Versículo 20. Quem és tu, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode perguntar quem o formou? Por que me fizeste assim? Por exemplo, tem aqui um exemplo aqui. Tá vendo esse controle? Sabe quem fez ele? Foi o fabricante. Ele pode perguntar para o fabricante, por que você me fez assim? Primeiro que ele não tem boca para falar, entendeu? Então o objeto ele não pode perguntar a Deus, por que me fez assim? Por que me fez para perdição? Por que me fez para salvação? Não, é injusto. É injustiça da parte de Deus. Porque tem pessoas que pensam que é injustiça da parte de Deus. Mas eu digo, Ele é soberano. Diga, Deus é soberano. Deus é soberano. Ele que escolhe. Ele que é o Criador. Ele é o Criador do bem e do mal. Entendeu? Ele determinou assim. Amém? Então, esse foi o versículo para finalizar a mensagem de hoje. Espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Não se esqueça que as duas sementes estão no mundo, estão no planeta Terra. Só que existem 3 mundos, não se esqueça desse detalhe, 3 mundos. O mundo, o planeta Terra, que é onde a gente está aqui na Terra. Nós que somos filhos de Deus estamos de passagem. Nós fomos postos aqui na Terra para louvar a Deus. Amém? E que essa palavra, você tenha entendido essa palavra, que essa palavra possa ter impactado, possa ter iluminado a sua vida. Amém? Para você que é um filho de Deus, porque a palavra de Deus diz, você que é filho de Deus, essa palavra chegou na tua